Porque o tempo do fim fala sobre que Jesus vai voltar. Quando nós realizamos a ceia do Senhor, nós realizamos também o anúncio da volta de Jesus. Ou seja, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. E conforme a Bíblia, ele subiu aos céus. Mas ele disse que voltaria e ele está a voltar. Em breve o Senhor pode voltar. Quando ele vai voltar, nós não sabemos. Mas ele nos deu o entendimento através da Bíblia acerca do seu retorno, da sua volta. E veja, nós devemos saber sobre isso, senão ele não teria colocado isso na Bíblia. Amém? Se Deus não tivesse o interesse, ou fosse muito perigoso saber acerca do tempo do fim, ele não teria colocado tantos versículos, até mesmo um livro completo chamado Apocalipse, para poder nos dar o entendimento e ficarmos então preparados para os tempos do fim. Amém? E nós estamos falando desde a semana passada sobre um sermão de Jesus. Jesus, ele teve 2 grandes sermões no seu ministério. Quando ele tinha 30 anos, ele teve 33 anos e meio de ministério. E no início do ministério dele, ele começou a falar, está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, um sermão acerca da lei. Ele então mostrou o que de fato era a lei. Ele não veio revogar a lei, mas ele veio revelar a lei. E se você quer saber sobre a lei, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7, o chamado Sermão da Montanha, em que ele mostra sobre a lei. Mas no capítulo 24, no final do seu ministério, ele termina com um grande sermão, também chamado o Sermão do Tempo do Fim. E esse sermão de Mateus capítulo 24, ele nos fala sobre a sua volta. Na semana passada, nós começamos a ler quando ele estava no templo e ele mostrou o templo e disse que o templo iria acabar. E o templo acabou. Isso era mais ou menos o ano 33 ou 38 depois de Cristo. Foi antes da sua morte, é claro. E aí depois, no ano 70, o templo foi completamente destruído, conforme Jesus falou. Mas ele estava ali falando, os seus discípulos, não tinha acontecido. E o que aconteceu foi que ele, quando começou a falar, os discípulos perguntaram: Senhor, nos fala acerca do tempo do fim e da sua volta. E quando Jesus começou a explicar, ele falou um sermão. E a primeira coisa que eu falei para vocês é sobre estar preparado e não ser enganado. Amém? Não seja enganado. Muitos falsos profetas, falsos cristos virão, e eles estão vindo, desde o tempo de Jesus tem vindo muitos falsos, que caíram, que morreram, mas até os dias de hoje tem. Nós sabemos de alguns casos aqui no mundo com mais de 2 milhões de seguidores, uma pessoa literalmente dizendo que é Jesus Cristo, e não temos um só, temos mais de um. Então nós estamos num momento que para alguns já é o tempo do fim. E eu creio que nós podemos já estar vivendo o tempo do fim. Hoje, até pelo tempo que nós temos, eu vou estar falando com vocês sobre o tempo do fim, mas de uma forma mais simples. Eu vou apenas estar lendo o sermão de Jesus. Amém? O sermão de Jesus é muito didático. Eu só pedi para ser feito, eu fiz na verdade, passei para o Lucas me ajudou. Vai ser projetado aqui o texto bíblico, nós vamos ler juntos, e eu vou mostrar separadamente aquilo que Jesus disse acerca dos sinais. Amém? Nós veremos aqui alguns sinais, e alguns de vocês vão perceber como que provavelmente nós já estamos até dentro desse sermão. Amém? Mas vamos ver com Jesus. Nós ainda vamos ter mais 2 mensagens, e se você quer realmente aprender mais, você vai ter que vir semana que vem e na outra semana. Semana que vem é batismo, mas também falaremos do tempo do fim, e depois terminaremos daqui a 2 domingos. Então estejam presentes, amém? Mas vamos agora para Mateus capítulo 24, e nós estaremos lendo esse texto do verso 4 até o verso 51.
Eu já li na semana passada do verso 1 ao verso 4 e eu já expliquei. Agora eu vou falar sobre todo o restante do texto, lendo o texto. Quem quer ouvir? Quem vai prestar atenção? Quem vai sair aí do celular, do telefone, né? Vai sair, não vai ficar olhando aí as redes sociais, vai ficar atento, não vai ficar pensando em outra coisa. Estão comigo? Vamos ver, nós temos ainda aí pelo menos meia hora de culto, né? Porque o nosso culto é de 10h30 a meio-dia e meia, são 2 horas de culto. Então ainda tenho aqui, já são meio-dia, então tem ainda algum tempo, né? Para poder ler esse texto. Vamos lá então, Mateus 24, versículo 4. Eu vou estar lendo com vocês e vou estar falando, amém? Então me permitam aqui não seguir aquele padrão normal da homilética, né? Aqui os que estão aprendendo. Vou fazer aquilo que a gente chama em homilética, em oratória, de homilia. Mas nós estaremos lendo o texto e eu queria que você prestasse atenção, preste atenção. E Jesus respondendo disse-lhes: vede que ninguém vos engane. Por quê? Agora preste atenção, vocês estão vendo que eu coloquei uns números aqui na frente? São 6. Jesus então começa, logo que ele fala sobre o engano, ele começa a mostrar 6 sinais que ele quer destacar acerca do tempo do fim. E eu quero que vocês prestem atenção, porque está no texto. Primeiro, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então o engano se tornará cada vez maior quanto mais próximo for a vinda de Jesus. Nós temos o engano de várias formas. Nós temos visto até pessoas que estão tão enganadas que acham que todas as religiões salvam. E preste atenção, não existe outra religião que não é Jesus Cristo que salve. Ninguém será salvo se não for por meio de Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é ninguém, amém? Ninguém é ninguém. Ou você acredita em Jesus ou você não acredita em Jesus. Se você se diz cristão, você tem que acreditar nas palavras de Jesus, não de pessoas que interpretam Jesus, amém? Então ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. É por isso que quem está a seguir o Islã está em um caminho falso, em um caminho errado, e não será salvo, amém? Se alguém está a seguir algum tipo de doutrina espírita, de feitiçaria, de bruxaria, está enganado, porque Deus condena a feitiçaria e a bruxaria, amém? Então preste atenção, não há como criar um tipo de mensagem que autorize as pessoas a serem enganadas. Nós procuramos, especialmente porque agora nós estamos na internet como pastores, falar de uma forma bem cuidadosa, porque sabemos que tem legislação que querem prender os pastores por falar a verdade. Vocês sabem disso. Por isso vocês estão vendo muitas vezes pastores utilizando palavras diferentes para as mesmas coisas. Às vezes a gente nem pode falar assim, pecado, inferno, né? A gente utiliza outras palavras que é a mesma coisa. Mas preste atenção, a Bíblia não vai mudar, amém? A verdade não vai mudar, mas o engano tem crescido. E muitos até se dizem ser o Cristo. E a Bíblia fala até dos falsos profetas. Nós temos que estar preparados. Este é o primeiro sinal e o mais perigoso. Parecer ser Cristo e não ser. Sabe o que eu estou dizendo? Parecer ser igreja e não ser. Estão a entender? Mas o segundo sinal, Jesus continua: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Quem é que está ouvindo sobre rumores de guerras? Paquistão e Índia, né? Não é verdade? Só um rumor. Guerras, vocês têm ouvido falar de guerras? Ucrânia, Gaza, essas duas estão em destaque. Mas são mais de 120 conflitos hoje na Terra. Alguns dizem que é mais que 120 conflitos.
Nós estamos vivendo um grande momento em toda a terra de guerras e rumores de guerras. O terceiro, ele continua, agora ele fala o seguinte: vede, agora ele está falando para nós, amém? Vede, que não vos assusteis, porque é é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então vai ter que acontecer. Não pense que alguém vai conseguir trazer paz sobre a terra. Só um momento vai haver a paz. E eu vou falar sobre isso depois. Amém? Mas enquanto não chega o fim, que ele vai falar daqui a pouco, Jesus vai falar, essas coisas vão acontecer. E não fique assustado com essas realidades. E o que isso pode trazer para nós, especialmente nós que moramos aqui na Europa. A Ucrânia está aqui do lado, por exemplo, não é verdade? A Rússia está logo aqui, e já vários países, inclusive os da OTAN, estão se reunindo, se preparando, se armando com medo de um conflito. Os Estados Unidos mandou submarinos nucleares para águas ali da Rússia. Existe já um momento de um conflito, talvez até de uma terceira guerra mundial. Nós vamos ficar assustados com isso? A Bíblia diz: não fique assustado, isso vai acontecer. Amém? Amém? O texto continua, Jesus continua falando: portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Continua havendo nação e continua havendo reinos na terra. São os tipos de governo que existem. Eles se levantarão. O quarto, depois ele fala: e haverá fome. Você sabe que tem fome na terra? Lá em Angola eu vi isso. Eu vi famílias que não comiam 3 dias. Eu vi isso. Minha esposa trabalhou com eles durante praticamente 2 anos, com pessoas em estado de miséria. Eu vi a fome. Eu vi crianças com corpos estranhos. Eu vi. E a fome está acontecendo, já está acontecendo, de forma muito grande. E pestes, quem se lembra aí do Covid? E vocês acham que é só essa peste que houve, que ainda vai haver? Pestes, doenças e terremotos em vários lugares, conforme estudos, eu não sei, eu não posso dizer, mas são os estudiosos que dizem que nunca houve tantos terremotos em lugares que antes nem tinha terremotos. Vocês sabiam disso? Terremotos estão acontecendo, pode seguir. Então nós encontramos aqui 6 sinais que Jesus apresenta. Ele começa apresentando esses 6 sinais. Se você tiver dúvida, é muito fácil, irmãos. Isso é Bíblia, eu estou falando Bíblia. Mateus 24, é só você pegar a sua Bíblia e depois reler. E se quiser anotar, amém? Isso é Bíblia. Verso 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então ele fala de 6 sinais e ele chama esse período de princípio das dores. Ele continua agora, e pelo que tudo demonstra, ainda é o princípio das dores. Ele continua a dizer assim: então vos entregarão para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então mais um sinal está aqui e já está acontecendo, sendo atormentado e matando. Vocês não sabem, talvez todos, mas temos uma igreja perseguida. E nos países como a China e a Índia, que tem 4 bilhões, ou metade da população humana, praticamente, certo? Se você acrescentar os países islâmicos no norte da África e no Oriente Médio, nós temos ali igreja. E a igreja ali está sendo presa, está sendo torturada, está sendo morta, estão perdendo todos os seus bens por ser cristão. Isso é muito mais do que 5 bilhões de pessoas na terra, de países. Nós estamos falando, a igreja já está sendo morta. É porque nós estamos no mundo chamado livre. Mas nós também temos sido atormentados. Quem é cristão já sabe o tormento do sistema desse mundo. Não é verdade? O texto continua, mais um sinal, que seria então o 8º sinal, mas tem aqui mais 6 sinais.
Ele apresenta 6, fala que é o princípio das dores e apresenta mais 6. E ele disse: nesse tempo muitos serão escandalizados. O escândalo é pessoas deixando a igreja. No Brasil, foi feita uma análise e descobriu-se que a maior igreja é a igreja dos desigrejados. Pessoas que estavam dentro de uma igreja local, congregando, e porque ficaram chateadas com o pastor, com a igreja, com Deus, seja lá com quem for, saíram. E pararam de congregar. E eles acham que é certo fazer isso. Porque eles viram e falam assim: mas aquela igreja, mas não existe aquele pastor, mas a pessoa não entende que a igreja não é perfeita. Amém? Vai ter escândalo dentro da igreja. Jesus disse isso, vai ter até falso profeta dentro da igreja. Porque profeta é da igreja, não é do mundo não, é da igreja. É falso profeta da igreja. Preste atenção, nós temos muitas pessoas escandalizadas, e o escândalo está crescendo, porque a internet chegou. As redes sociais chegaram, e as redes sociais promovem escândalo. E o pior é que muitos dos nossos entram no escândalo das redes sociais. Alguém vira e fala de um pastor que caiu, e você, de uma forma absurda, reposta. Preste atenção, você está sendo usado pelo diabo para poder criar escândalo. Se um pastor pecou, a igreja deve guardar essa informação. Não deve sair falando para as pessoas, primeiro para guardar aquele que pecou, porque quem sabe ele não vai ser redimido, não é verdade? E segundo, porque isso traz vergonha para o nome de Jesus. É Jesus que é envergonhado, é a igreja que é envergonhada. Nós que somos cristãos, quando nós vemos esses casos escandalosos, a gente não bate like lá e nem compartilha. A gente pode até denunciar e falar: isso é fofoca, isso é mentira. Amém? Amém? E trair-vos-ão aos outros, e uns aos outros se odiarão. Está aumentando o ódio dentro do mundo e até dentro da igreja. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora ele destaca os falsos profetas como um dos sinais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é de todos, mas de muitos. Amém? O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Mas o amor está se esfriando. O sexto desse segundo grupo de sinais que Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Amém? Nós estamos falando, Jesus falou 12 sinais. Se vocês quiserem depois estudar, podem estudar 12 sinais daquilo que ele chama o princípio das dores, antes do fim, porque o fim é um tempo, é um pequeno tempo que Jesus chamou de fim. Mas você sabe o que vai começar? O fim, que tem a ver com a volta do nosso Senhor Jesus. O evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Todos os 11 sinais já estão acontecendo. Mas o último sinal, aquele que nós esperamos que o fim venha, é que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Não sei como será. Alguns estudiosos, como eu, dessa área, têm crido que a internet são as pedras que estão clamando. A internet está clamando o tempo todo o evangelho, mesmo que nós paramos de falar, né, pastor? Mesmo que a gente pare de falar, a internet está pregando. E ela está chegando nos lugares mais longínquos, nos lugares até onde não se pode pregar o evangelho está chegando através da internet. Vocês sabiam disso? Mas não é só a internet que está fazendo isso. Desde 75, a igreja se reuniu lá em Lausanne. Aqui em Lausanne, na Suíça, foi o primeiro grande congresso, até sob a liderança do reverendo Billy Graham e o reverendo John Stott, um grande mestre da igreja. Conseguiram reunir as maiores denominações, as maiores missões, e fizeram grandes estratégias de alcançar o mundo todo.
A partir dali, nós temos missionários sendo enviados de uma forma estratégica como nunca houve. O movimento missionário da década de 70 para cá tem atingido lugares que jamais foram atingidos. A igreja está enviando missionários para todos os cantos da terra. Amém? E apesar de nós missionários, porque eu e Lília somos missionários, assim como Elcio e sua esposa Lília também são missionários enviados, por sinal, assim como nós somos poucos da igreja, muito poucos, mas só que tem um detalhe: nós temos 8 bilhões de seres humanos, a igreja cresceu também. Então, mesmo que nós sejamos poucos, ainda somos muitos. Apesar de sermos poucos, conforme as estatísticas, somos só 400 mil missionários espalhados no mundo, mas eu acredito que tem mais, amém? É porque isso é a estatística das organizações. Vamos lá. Quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que essa abominação está no lugar santo, quem lê entenda. Quem quer saber sobre essa abominação que está no profeta Daniel? Então vem a semana que vem, que eu vou falar sobre o profeta Daniel, sobre o que Jesus falou, né? Porque Jesus apontou para Daniel, mas ele não explicou aqui muito bem, né? Eu vou lá então em Daniel, não vou explicar muita coisa sobre as 70 semanas de Daniel, a estátua de Daniel, né? Mas tudo isso tem a ver com o tempo da abominação, amém? Mas isso eu vou falar depois. Mas o fato é que a abominação que vocês vão ver na semana que vem, ela tem a ver com o início do fim. Veja, o evangelho é pregado no mundo inteiro e acontece a abominação. E vocês vão saber isso semana que vem, amém? Mas é Jesus que disse. Vamos seguir a pregação dele. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Agora ele está apontando para Israel. 1948, nasceu de novo o Estado de Israel. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Uma nação, depois de 2000 anos, renascer no mesmo lugar. 1948, Israel se tornou de novo uma nação e hoje é uma nação. E sabe uma coisa, podem olhar para Israel. Israel é o relógio do mundo. Amém? Você quer saber o tempo do fim? Olha para Israel. Olha as notícias que você vai saber, porque está marcado por Jesus. Quem estiver na Judeia, cuidado, porque vai acontecer alguma coisa. Amém? Mas continua o texto e disse: quem estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação. Jesus então estabelece um nome que nós na teologia usamos esse nome para estabelecer o tempo do fim. Será aquilo que a Bíblia chama de, que Jesus chama de grande tribulação. Quem já ouviu falar esse nome? A grande tribulação, né? Foi Jesus que falou isso, não fomos nós, foi ele que falou. Haverá a grande tribulação. A grande tribulação é o fim, mas não é o fim da humanidade, não é o fim da história, é o fim desse tempo, porque haverá um novo tempo, depois desse fim, quando Jesus voltar, e quando ele voltar, ele vai estabelecer o seu reino, e vai ter etapas, e se Deus permitir, um dia eu falo com vocês sobre o depois, amém? Eu só vou falar agora nesse mês sobre o tempo do fim, para estar preparado, porque o que vai acontecer depois é tanta coisa, que depois eu falo sobre o milênio e sobre o novo céu e nova terra, amém? É tanta coisa maravilhosa que ele tem preparado para nós. Mas o texto continua: como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então será terrível esse período chamado a grande tribulação. Esse é o tempo do fim, mas vamos lá, pode seguir. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e eles farão
grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predito. O Senhor predisse isso. Não se assuste se você ver algumas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem profetas de Deus, fazendo sinais e prodígios maravilhosos, até de cura e de milagres, e não sendo verdadeiros do Senhor. Preste atenção, o que abaliza uma pessoa de ser verdadeiro é se ele primeiro segue a Bíblia Sagrada. Amém? Se um pregador ou um profeta fala algo contra a Bíblia, ele é falso profeta. Mesmo que ele faça milagres, ele é falso profeta. Mesmo que ele ajunte multidões, ele é falso profeta, porque a Bíblia é a verdade. Amém? Mesmo pastores que estão aqui, eu mesmo que estou aqui, ou pastores de Lagoinha, se Lagoinha começar a se levantar e falar algo que não é a Bíblia Sagrada, cuidado, amém? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Graças a Deus nós temos tido pessoas fiéis, amém? Pastores fiéis falando a palavra de Deus. Mas preste atenção, porque no tempo do fim vai acontecer isso. Se alguém se levanta e fala algo que não é a Bíblia, pode parar e falar assim: tem alguma coisa errada. Não deve ser um falso profeta falando, amém? A outra coisa que você tem que olhar é a conduta. Um profeta que tem uma vida, uma conduta, o cara é adúltero, casou 10 vezes, fala sobre impureza como se tudo fosse normal, fala sobre roubo, fala sobre mentira como se fosse normal. Cuidado, porque o verdadeiro homem de Deus, ele tem conduta conforme a Bíblia, amém? Agora, eu sei que um homem de Deus pode errar, a gente sabe disso, pode errar, mas ele não vive nenhum pecado, amém? Mas continuando o texto, o Senhor predisse isso: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque aonde quer que estiver o cadáver, assim ali se ajuntarão as águias. Pode seguir. Assim se juntarão as águias. Então veja, Jesus está falando sobre a volta dele, amém? E ela vai ser como um relâmpago que sai do oriente e se posta do ocidente. Vai ser assim, num piscar de olhos, como Paulo disse, amém? Num abrir e fechar de olhos, Jesus vai voltar. Mas tudo isso, todos esses tempos estarão acontecendo. E o texto continua: e logo depois da aflição daqueles dias, agora ele está falando sobre a grande tribulação. E a grande tribulação, ela é mais específica, apesar de que o princípio das dores também, no livro de Apocalipse. E para você saber isso, você vai ter que vir daqui a 2 domingos, que eu vou falar sobre Apocalipse, amém? Quem quer ouvir sobre Apocalipse, ou será que Apocalipse vai diminuir de gente aqui, né? Vou falar do Apocalipse, aí tem gente fica morrendo de medo e fala: não vou não, hoje no culto não quero ouvir do Apocalipse, estou com medo. Não tenha medo do Apocalipse, o Apocalipse é a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia fala que nesses dias o sol se escurecerá. Então a gente sabe que ainda não chegou esse tempo, amém? A gente não viu isso acontecer. Daqui para frente está aparecendo algumas coisas que ainda não aconteceram. Nós sabemos que podemos estar no princípio das dores, mas a qualquer momento esses sinais podem começar a acontecer. E se acontecer, lembre, é o tempo do fim, amém? Mas Jesus vai estar voltando. Aí vem a grande pergunta, né? Porque a grande tribulação tem uma dúvida: Jesus vai voltar antes, no meio ou depois? Para a maioria de nós pentecostais, ele vai voltar antes. E a gente tem uma expectativa muito grande de que ele volte antes, amém? Porque o justo não passa por esses momentos difíceis, por causa que é um julgamento. Mas tem outros que falam que é no meio, e outros falam que é no fim. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Apesar de eu ter a minha convicção de que ele pode voltar antes, eu estou preparado para ele voltar depois. Você vai largar Jesus porque entrou na grande tribulação? Alguém vai largar Jesus porque entrou?
Ah, não, mas eu acreditava que ia ser antes, e agora estou passando, é porque eu fiquei, mas teve arrebatamento? Não, então é porque depois é no meio. E daí? O que vai mudar? Nós vamos ser crentes dentro ou fora da grande tribulação, vamos ser do mesmo jeito, e o Espírito Santo vai nos dar força para vencer em qualquer momento que seja. Amém? Mas a nossa expectativa, porque o texto fala que ele vai aparecer de repente, e me parece que se a gente entrar na tribulação, a gente já vai contar, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco ele chega. Então parece que já vai ter uma contagem. Vocês estão entendendo? Todos estão entendendo? Ficou fácil? Mas todo mundo pode tirar do coração essa discussão, para mim, tola, que eu como professor de seminário, né, os meus alunos entravam nessa discussão, eu ficava olhando para eles. E daí? Se Jesus voltar antes ou no meio e depois, e daí eu vou continuar fiel ao Senhor, independente do que for acontecer. Amém? Seja fiel ao Senhor. Agora, tenha a expectativa de que Ele vai voltar a qualquer momento. Amém? E vai evitar que a gente entre por esse tempo. Porque nesse tempo, Jesus disse que o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua luz, nós estamos falando de escuridão mesmo. As estrelas cairão do céu, nós estamos falando provavelmente não de estrelas, mas de meteorito e meteoro, né? Caindo, pedras caindo na terra. As potências do céu serão abaladas, nós estamos falando de alguma coisa estranha que vai acontecer a nível de, talvez, sistema solar, de galáxia, eu não sei o que vai acontecer. E aí a Bíblia fala o grande sinal da volta. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, que sinal é esse? Alguém pode falar, então aqui está a prova de que ele vai voltar depois. Pode ser, mas o fato é que nós sabemos que se Jesus voltar antes, ele volta depois também. Amém? Porque se ele volta antes é para arrebatar a sua igreja, levar para o céu, ter as bodas do Cordeiro, e depois descer para estabelecer o seu governo no tempo que em Apocalipse se chama a grande guerra do Armagedon, ou o vale do Megido, né? Armagedon, né? Que ficou Armagedon, né? A grande guerra dos últimos dias. Mas isso eu falo depois. Amém? Independente se vai ser antes, ele vai voltar no final para estabelecer o seu governo. E haverá um grande sinal, que a gente não sabe exatamente o que é, mas haverá um grande sinal. Pode seguir. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que é a volta do Senhor Jesus. Amém? Ele termina então falando que esse período tem a ver com as trombetas. Aí a gente tem que ir no Apocalipse. E é por isso que existe essa grande dúvida. Porque as trombetas, elas falam sobre a volta de Jesus, mas falam sobre tudo isso que Jesus falou. Amém? Mas isso a gente vai ver depois. Amém? Terminando o capítulo, eu já estou terminando. Vamos lá, eu vou tentar terminar rápido. Aprendei, pois, essa parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornaram tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Geração são 40 anos, 40 para 80. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. É claro que Jesus estava na terra, ele ainda não tinha essa revelação por escolha dele. Mas quando ele subiu, é claro que ele sabe, porque ele é Deus. Amém? Mas a Bíblia fala que ninguém sabe o dia e a hora. Deus não fala mais do que isso. Ele está falando de dia e hora. Se alguém tem ouvidos para entender o que eu disse, entenda. Mas eu não vou explicar. E vamos continuar. Mas, como foi os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Exatamente como no antes do dilúvio. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca,
e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então a grande tribulação será como um dilúvio. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? É por isso que existe dúvida. O que é essa arca que nós teremos na grande tribulação? Será que a arca vai ser a gente subir e ficar lá com ele enquanto passa 7? Ou será que a arca vai ser aqui na terra a proteção de Deus? A gente não sabe, né? Mas a gente tem expectativa de fechar a porta e subir com o Pai. Amém? Ou com Jesus. Terminando, pode passar. E o louvor pode vir. Então, estando 2 no campo, será levado um, deixado o outro. Estando 2 moendo o moinho, será lavado uma e deixada a outra. E aqui eu queria dizer, porque no outro texto fala que um vai estar dormindo e outro vai estar trabalhando, porque a terra é redonda. Em uma parte do mundo, um grupo está dormindo, em outra parte do mundo, o grupo está trabalhando. E vai ser um dia normal que Jesus vai vir. Um grupo vai estar dormindo, outro grupo vai estar trabalhando. Amém? Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, mas sabeis isso, que se o pai de família soubesse a vigília da noite o ladrão haveria de vir, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto também vós estáis apercebidos, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou a sua casa, para dar aos seus servos o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem, quando o Senhor vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Amém? Esse é o sermão de Jesus, que eu queria ler com vocês e mostrar o que Jesus falou. Ficou fácil? Amém? Se alguém tiver dúvida, não é fácil, não é só abrir a Bíblia e ler de novo. Amém? Mas semana que vem a gente fala de Daniel e daqui a 2 semanas a gente fala do Apocalipse. Amém? Quem quer aprender mais e ficar preparado? Mas fica preparado hoje, porque hoje ele pode voltar. E se ele voltar e arrebatar a sua igreja e você olhar, um monte de gente desapareceu e eu fiquei, o que você vai fazer? Eu só posso falar uma coisa: se isso acontecer, não desiste de Jesus. Amém? Fique firme, mesmo que seja para ser torturado, preso e morto. Mas é melhor, porque um pouquinho de tempo de sofrimento não se compara à eternidade ao lado do Senhor. Amém? E não se submeta a um governo falso que vai se levantar nessa terra com um homem que vai se dizer ser o Cristo, e ele não será, porque ele vai dizer que trouxe paz para a terra, e trará durante um pequeno período, provavelmente de 3 anos e meio. Mas não sejam enganados. Amém? Amém? Amém. Quem recebeu? Amém. Mas pode ter pessoas aqui que ainda não têm a certeza da salvação eterna. E antes de nós terminarmos, nós vamos louvar o Senhor. E eu quero dar a oportunidade para você que está aqui, talvez desviado, largou o caminho de Deus, talvez desigrejado, ou talvez, quem sabe, você ainda não entregou publicamente a sua vida a Jesus. Você vai ter a oportunidade agora. Amém? Lembre que nós temos um alvo pessoal: trazer uma pessoa para Jesus até abril do ano que vem. Amém? Todos os membros da igreja têm esse alvo: trazer uma pessoa para Jesus. Para você trazer uma pessoa, você tem que chamar outras. Amém? Chame para o GC, chame para os cultos da igreja, o culto de celebração no domingo, o culto Hope. Chame para os eventos e cultos dos nossos ministérios. Amém? O Rocket, o Legacy, o Hero, o Shine, o Together. Chame as pessoas a vir para que eles possam conhecer Jesus. E claro, nos GCs e nos cultos também. Amém? Quem está feliz? Estamos então a terminar mais um culto, iniciar mais uma semana, com o primeiro dia da semana na presença dele, né? Nós temos hoje cantina. Cantina está tendo toda vez.
Agora está tendo cantina todo domingo, né? Então está sendo fácil, está sendo muito bom. Não saia correndo. Eu vou pedir ao pastor Elcio, viu, pastor Elcio? Ele vai estar lá na porta, pode ir, que quando sair, você vai abraçar ele, amém? E vai falar assim: seja bem-vindo, meu pastor, amém? Pode chamar ele de meu pastor, porque agora ele é o pastor auxiliar aqui na igreja, amém? Logo, logo nós teremos outros aqui na igreja. Mas antes de sair, cumprimente ele, deseja ele um ministério frutífero nessa igreja, porque ele já tem um testemunho de uma outra igreja, já tem um testemunho de vida, mas agora ele terá aqui, além de Vila Real, porque ele é o responsável pelo GC de implantação lá em Vila Real, que dentro de algum tempo também será uma igreja, amém? Nós cremos com ele por isso, e que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, irmãos, e sobre todos os irmãos espalhados na face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. As mulheres venham aqui para falar do Family Day, e como eu digo, sejam felizes, mas façam alguém feliz, aleluia.